aqui mais um dia na presença do Senhor e hoje daremos continuidade ao estudo sobre as 7 igrejas que está contida no livro de Apocalipse. E sabemos que, sobre a luz da palavra de Deus, podemos permanecer firmes nesses dias maus, nesses dias já mencionados na palavra de Deus, que seriam dias de luta, de tribulações, de aflições, mas como Jesus afirmou, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se na palavra de Deus diz que Jesus é a palavra, estamos aqui hoje reunidos para entender, para ouvir a palavra de Deus, que é a nossa fonte de inspiração. A palavra de Deus é a nossa base, aquilo que nos sustenta, que nos deixa de pé. E sobre o estudo desta manhã, nós iremos perceber a importância de estarmos conectados, de estarmos ligados à palavra de Deus. A importância de estarmos com a palavra de Deus gravada nas tábuas do nosso coração. Como Deus pedia ao povo de Israel que gravasse a palavra dele na tábua dos seus corações, para que eles assim não desviassem nem para a direita e nem para a esquerda. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 em diante. Eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia e abrisse comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E antes de lermos a palavra de Deus, gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça que eu quero orar por você nesta manhã em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã nós entregamos nas Suas mãos este estudo bíblico. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar, que o Senhor, meu Deus, possa trazer, Pai, Senhor, nesta manhã, a Tua palavra revelada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha tomar, Deus, o Teu lugar como nosso Senhor, como nosso mentor, como nosso orientador, como nosso mestre. E que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações a verdade, a Tua palavra, pois Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Tu és a palavra, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Pai. E que nesta manhã possamos ouvir a Tua doce voz e assim possamos, ó Deus, estar alimentados por esta palavra que é viva e eficaz. Assim nós oramos, Te agradecemos no poder que há no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, na palavra de Deus diz em Apocalipse 2, versículo 12: Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, aonde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que aquele povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim, também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra esta gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Queridos, sobre esta palavra dessa manhã, nós podemos então tirar aqui muito aprendizado, muito conhecimento. A primeira coisa que nós devemos entender é que esta igreja de Pérgamo, ela estava situada na província de Roma, na Ásia. Era um território onde prestava muito culto ao imperador. E a igreja, sabemos que nós como igreja, nós não podemos nos misturar
com esse mundo. Como está escrito lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. A igreja é como água. A água não se mistura com óleo. A igreja não pode se misturar. E infelizmente a igreja de Pérgamo estava ali, então, começando a se interagir com os cultos, né, prestados ao imperador de Roma. A igreja ali então estava começando a perder seus princípios bíblicos. Então, o Senhor Jesus disse a João: escreva ao anjo que está na igreja de Pérgamo: olha, eu tenho percebido a fidelidade de vocês, eu tenho percebido que vocês estão aí firmes, mas cuidado. Mesmo diante dessas qualidades que eu ainda percebo em vocês, mesmo com essa perseverança que vocês têm aí na Ásia, eu tenho contra vocês que alguns de vocês têm perdido o foco, têm sido levados a falsas doutrinas ensinadas por Balaão, os nicolaítas, que estão ensinando a vocês uma falsa doutrina. Como Paulo diz: olha, queridos, não vos engane, se até mesmo um anjo descer do céu e pregar outro evangelho fora do que nós já estamos ensinando, que esse seja anátema, porque só há um evangelho, só há uma mensagem. Deus, ele não traz confusão. Deus, ele nos deixou aqui a revelação na sua palavra, e tudo que o diabo quer é confundir a igreja, porque ele é o pai da mentira. E a igreja que estava em Pérgamo estava começando a fragilizar, ela estava começando a perder a sua força, porque eles estavam começando a se habituar em falsas doutrinas. Eles estavam começando ali então a se apegar em uma doutrina que não estava condizente, que não estava relacionada aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, Cristo aparece a João dizendo: João, escreva ao anjo que está em Pérgamo, para que aquela igreja acorde, para que aquela igreja possa ligar o pisca-alerta, né? Ligar ali o botãozinho da atenção. Olha, cuidado. Nós estamos vendo hoje, queridos, no mundo que nós estamos vivendo, né, que as coisas não estão sendo fáceis, não. Estamos vendo aí os sinais da volta de Jesus. E como Jesus ele disse lá no versículo 17, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E nós estamos aqui hoje reunidos para estudar sobre essa palavra. E eu quero dizer para você: abra os ouvidos do seu coração. E que essa palavra de hoje possa de fato nos despertar para aquilo que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Queridos, o diabo, ele é muito astuto e sagaz. O diabo, ele trabalha de uma forma muito sorrateira. O diabo, ele tenta enganar o povo de Deus. Eu, certa vez, li uma frase muito interessante, que eu já compartilhei com alguns, que o diabo ele não tem poder de destruir os filhos de Deus, mas ele tem a capacidade de distrair os filhos de Deus. E hoje o que tem mais sido ofertado hoje para as igrejas são status, poder, posição no meio da sociedade. E, infelizmente, muitos do nosso corpo, podemos assim dizer, têm hoje perdido o seu foco. Qual é o foco nosso como igreja do Senhor? Qual é o foco da igreja de Jesus? E, infelizmente, a igreja de Pérgamo estava perdendo esse foco. Bom, para que vocês entendam melhor, essa igreja, como eu disse, ela estava situada em um território muito rico, muito próspero, onde ali o Império Romano estava, né, centralizado ali, governando ali. E aquela igreja, ela estava começando a se misturar, como eu havia dito, com uma sociedade capital, uma sociedade, podemos assim dizer, capitalista, né,
uma sociedade ali que prestava os seus cultos ali ao imperador de Roma, já estava ali começando a se misturar e a perder a sua característica. E hoje o que nós mais vemos é uma palavrinha muito arriscada, que é celebridade. Celebridade. Muitas pessoas hoje querem ser celebridades. Não na televisão, não. Mas às vezes celebridade no altar. Às vezes celebridade atrás de um púlpito. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm perdido a essência do que é ser igreja, ou da importância do altar. Tem trocado o altar por prato de lentilhas. Ontem eu assisti um vídeo muito interessante de Vagão. Um cara muito abençoado. E ele ontem estava falando sobre um vídeo aí que está repercutindo sobre a Anitta, né? Dizendo que está com a intenção de fazer uma live com músicas evangélicas, né, com músicas cristãs, para lembrar do seu passado. Não aqui querendo julgar ninguém, porque quem está falando com vocês é um pecador, mas Cristo não deve ser nosso passado, não. Cristo deve ser o nosso hoje. Nós, como igreja, a gente não pode viver um romance com Deus como no passado. Como eu era feliz com Jesus. Como eu era. Jesus sempre falava às igrejas, olha, volte ao primeiro amor. Cuidado, esteja ligado à videira, como ele diz lá em João 15, esteja ligado à videira. Esteja ligado. O propósito de Jesus, queridos, não é que você viva um passado com Ele, não. Ele quer ser o seu presente todos os dias. Mas o que o diabo tem nos dias de hoje para apresentar são bandejas para nos tirar do propósito. São bandejas para nos tirar do foco. E era o que estava acontecendo com a igreja de Pérgamos. A igreja de Pérgamos estava começando a se apegar em falsas doutrinas e, sem perceber, estava começando a se afastar da doutrina de Cristo. E infelizmente hoje, muitas igrejas, se for pararmos para analisar, muitas igrejas hoje estão perdendo a essência do que é esta palavra. Estão distorcendo essa palavra. Estão pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é um evangelho da verdade. Não é um evangelho que primeiro traz a salvação. Jesus, quando começou a pregar, ele não pregava sobre prosperidade. Ele não pregava sobre as riquezas desse mundo. Ele pregava: arrependam-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O que Jesus mais quer realizar em nós não é uma cura de uma enfermidade. Ele pode fazer? Pode. O que Jesus mais quer hoje não é operar um grande milagre na nossa vida financeira. Ele pode fazer isso? Pode. Se você que talvez está assistindo essa aula de hoje esteja passando por qualquer problema, Deus é capaz de resolver qualquer situação. Mas sabe de uma coisa, o maior milagre que Jesus pode operar nas nossas vidas é o milagre da salvação. E o que o diabo mais quer é nos distrair, porque Jesus está às portas, ele está voltando. E Jesus não quer pegar uma igreja envolvida com este mundo. Jesus não vem buscar uma igreja com a sua roupa suja. Ele vem buscar uma igreja imaculada. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. E o que o diabo volta a dizer, mas está trabalhando, é para deixar os filhos de Deus dispersos e perder o foco na palavra de Deus. E a igreja de Pérgamos estava dessa forma. Ela estava ali envolvida com falsas doutrinas. E se nós formos analisar, durante o início da igreja primitiva, o diabo se levantou de uma forma muito forte
contra a igreja. Hoje nós somos perseguidos, sim, mas pense comigo, como era na igreja lá no início, lá em Atos. Lá em Atos. Muitos discípulos eram decapitados, Pedro morreu de cabeça para baixo, muitos eram queimados, muitos eram jogados na cova dos leões, no Coliseu. Muitos se tornaram mártires, assim como Estevão, nosso primeiro. Muitos entregaram sua vida por amor a Cristo. Mas 500 anos depois da morte de Jesus, nós começamos a perceber que o diabo começou a não trabalhar contra, mas o diabo começou a trabalhar dentro da igreja. O diabo começou ele percebeu, poxa, quanto mais eu mato, quanto mais eu levanto, mais cristãos se levantam, eu vou mudar minha estratégia. Eu vou começar a oferecer poder, vou começar a oferecer lugar, status no meio da sociedade para esse povo. Pense comigo, hoje, como é que está a realidade hoje do Evangelho? A gente tem encontrado facilmente um Evangelho genuíno, um Evangelho que prega sobre a verdade, ou a gente hoje tem encontrado um Evangelho muito mais fácil, um Evangelho muito mais coerente com a nossa realidade, um Evangelho que não traz um confronto, não traz uma mudança de vida. Qual tipo de Evangelho hoje que temos encontrado nos canais de mídia? Que Evangelho nós temos hoje encontrado nas redes sociais? Será se de fato tem sido uma mensagem dura, uma mensagem que vem trazer em nós um confronto para a melhoria, para nos tornarmos uma igreja conforme a vontade de Deus, uma noiva conforme a vontade de Deus? E assim o diabo começou a trabalhar. E assim o diabo começou a se penetrar dentro da igreja e começou a trazer no meio da igreja um fogo estranho. Lá em Levítico capítulo 10, a gente encontra Deus advertindo os levitas a não trazer fogo estranho no altar. E o que mais tem ocorrido hoje é o diabo trazendo fogo estranho no altar. Cristãos não tendo discernimento sobre a luz da palavra de que tipo de fogo está surgindo no altar de Deus. Muitos hoje procurando revelações, mas não procurando a revelação aqui, na palavra de Deus. Muitos sendo levados a falsas revelações. Não aqui querendo julgar ninguém, Deus pode revelar através dos profetas, Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre Ele pode revelar, mas a sua revelação Ele já deixou aqui para nós. E hoje o que temos percebido é uma geração que perdeu o hábito, que perdeu o prazer, que perdeu, vamos dizer assim, a mania, né, ou o gosto pela leitura da palavra de Deus. E hoje são levadas a falsas doutrinas como Pérgamo estava sendo levado. Jesus sabe que hoje os dias são maus e que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Ele sabe que nós estamos hoje, né, até mesmo nesse momento aqui, que até é justo falar de pandemia, Ele sabe do nosso esforço de permanecer firme, mas Ele também conhece o nosso coração. Ele sabe aonde está a nossa riqueza. Como Pedro disse, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde iremos, se só o Senhor tem a palavra que nos salva? Para onde iremos, Deus? Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa saída, Tu és a nossa fonte. Para onde iremos? E hoje, como igreja do Senhor, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Para onde qualquer revelação possa aparecer? Para onde nós estamos indo? Como têm sido as raízes da nossa fé? Será que as raízes da nossa fé estão mais profundas ou estão mais superficiais? Será que as nossas raízes espirituais estão mais
cravadas sobre a terra? Ou as nossas raízes estão mais superficiais, que qualquer vento nos leva? Era isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamos, uma igreja forte, com grande potencial, mas estava sendo levada por falsas doutrinas. Queridos, o motivo do estudo de hoje é nos trazer à tona de que a palavra nos liberta e que Cristo, como diz João no capítulo 1, Ele é a palavra. Que possamos nos aprofundar mais, que possamos nos apegar mais sobre a palavra de Deus. E creia, existem muitas igrejas que estão investindo no ensinamento genuíno da palavra de Deus. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, temos um compromisso de trazer ensinamentos genuínos, ensinamentos que vêm da palavra do Senhor. Nós aqui temos o compromisso de trazer, seja através do YouTube, seja através das redes sociais, seja presencialmente, nós temos, o nosso compromisso é trazer a mensagem do Senhor, a mensagem que Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. Nós acreditamos nisso. Jesus está vindo e Ele quer te levar. Ele tem preparado um lugar para você nos céus. E o nosso desejo é que todos um dia possamos subir, possamos enfrentar tudo isso aqui nessa terra, possamos passar por tudo isso e em nome de Jesus, lá na frente, vencer essa batalha. Queridos, eu quero deixar esse pequeno estudo para vocês, dizendo: cuide da vida espiritual de vocês. Cuide. Cuidado com as mentiras. Cuidado com o evangelho que não esteja à luz da palavra. Cuidado. Vamos nos apegar mais sobre o ensinamento da palavra de Deus, para que a gente não seja levado a falsas doutrinas. E finalizo aqui dizendo algo que Deus trouxe no meu coração, que Jesus, em Mateus 24, ele diz sobre os finais dos tempos, sobre tudo aquilo que ia acontecer, e ele diz assim: olha, se isso não fosse revelado a vocês, muitos dos escolhidos seriam confundidos. Por causa dos escolhidos, eu estou revelando isso a vocês. Então, que nós possamos guardar as nossas pérolas e não dar aos porcos. Que a gente possa guardar aquilo que a gente tem mais de valor na nossa vida, que é a nossa salvação. O preço foi pago, foi um preço muito alto. Mas que a gente possa guardar e que a gente não possa vender como Esaú vendeu. Que a gente não possa abrir mão por falsas doutrinas. Que a gente não possa abrir mão por um evangelho que não venha trazer a nossa salvação. Cuide da sua salvação. Cuide da sua vida com Deus. Porque em breve Ele voltará para nos buscar. Amém? Quero orar por você nesta manhã, em nome de Jesus. Pai soberano, Pai bendito, nesta manhã nós queremos te agradecer por estudo desta palavra. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor, meu Pai, possa cobrir a tua igreja, possa cobrir, meu Deus, a vida dos seus filhos, Pai. E que nós possamos nos apegar à tua palavra. Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor, Pai, por meio do teu Espírito Santo, Deus, possa trazer cada dia a luz da tua palavra, dos teus ensinamentos, para que assim, meu Deus, não possamos, Pai, nos apegar a falsas doutrinas, para que assim, meu Deus, possamos, ó Deus, estar, meu Deus, ligados à videira, e assim, meu Pai, não sermos dispersos, não sermos, ó Deus, confundidos. Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão assistindo essa aula de hoje. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa suprir todas as suas necessidades e que possamos, ó Deus, nos tornar cada dia uma igreja forte, fundamentada sobre a tua palavra. Se nós oramos, Deus, e desde já nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Um
Forte abraço.